para a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, conteúdos específicos da qualidade no serviço público. Linhazinha de leitura. Qualidade no serviço público, conceitos de eficiência, eficácia e efetividade aplicados à administração pública. Eficiência, eficácia, economicidade, efetividade e equilíbrio. 4. Tem tantos isso? Eficiência, eficácia, economicidade e equilíbrio. Eficiência, eficácia, economicidade e equilíbrio. Eficiência. Eficiência pode medir a relação entre o custo financeiro, material humano, não na realização. Volta. A eficiência mede a relação entre o custo financeiro, material, na realização de ações governamentais e padrões de desempenho estabelecidos, ou seja, ela é a relação entre produtos e serviços gerados, outputs com os insumos utilizados, relacionado o que foi entregue e o que foi consumido de recursos, usualmente sob a forma de produtividade. Você pode achar isso num site chamado Alípio Filho, efetividade, eficácia e eficiência. O próximo exemplo, uma campanha de vacinação. Saúde! Uma campanha de vacinação é mais eficiente quanto menor o custo. Ou seja, quanto menor for o custo da campanha, mantendo-se os objetivos propostos. Indicadores de eficiência podem ser encontrados na carta de serviços com seus elementos de custos de informação de sistema de estruturantes do governo, como a CSIAFI, que eu não sei o que significa isso não. Assim, a eficiência de uma organização depende de como os recursos são utilizados. Então, eficiência significa realizar atividades ou tarefas de maneira certa, sem erros e atrasos. E realizar tarefas de maneira inteligente, com o mínimo de esforço e com o melhor aproveitamento possível de recursos. O princípio da eficiência é o da relação entre o esforço e o resultado. Quanto menor o esforço necessário para produzir um resultado, mais eficiente é o processo. Autores relacionam a eficiência com a economicidade, assim, mede a relação entre a quantidade do produto ou serviço e o custo dos insumos envolvidos. A eficiência é medida na entrada do processo, refere-se ao consumo de recursos, quantos recursos consumimos em relação ao que propusemos de consumir. O foco da eficiência está no caminho da forma de fazermos e na economia de meios de menor consumo de recursos para atingir o objetivo. Já a antítese, ou seja, o contrário da eficiência, é o desperdício, que ocorre quando mais recursos são usados do que o necessário para realizar um objetivo, consomem recursos e nenhum objetivo é realizado, ou produtos e serviços objetivos desnecessários são realizados. Isso aqui apareceu em questões recentes de administração. Bravo, NASP. Bom, eliminar desperdício significa reduzir ao mínimo a atividade que não agrega nenhum valor ao serviço ou produto. Agregar valor significa a realização de operação que é estritamente relacionada com a elaboração do produto ou prestação de serviço, depois de eliminados os resíduos. Ao mínimo, indispensável os desperdícios, o que resta é a atividade ou esforço que agrega valor ao produto. A eliminação de desperdícios diminui os custos de produção sem que o valor do produto para o cliente fique comprometido. Veja as palavras-chave da eficiência: ausência de desperdícios, uso econômico de recursos, menor quantidade de recursos para produzir mais resultados, fazer bem algumas tarefas, utilização de recursos de forma produtiva de maneira econômica, fazer melhor uso de recursos disponíveis em uma organização. Próximo ponto, eficácia. A eficácia está relacionada ao atingimento de um objetivo que fora previamente determinado. Por exemplo, um ente da federação coloca como a sua meta construir 10 mil casas populares no período de 4 anos. Se ele conseguir realizar essa meta, então ele conseguiu a sua eficácia. Ele cumpriu o requisito de eficácia. O problema é que nem sempre o cumprimento de metas traz benefícios sociais. Daí a importância da efetividade na avaliação dos programas governamentais. Daí a eficácia. De novo, consiste em fazer a coisa certa, não necessariamente de maneira certa. Relacionada a atingir o objetivo, se desejamos fazer algo em termos êxitos, somos eficazes. Cumprir a missão é chegar ao resultado. É o conceito de desempenho que envolve a comparação entre objetivos, que é o desempenho esperado, e resultados, que é o desempenho realizado. Significa um grau de taxa de realização dos objetivos finais da organização e deve ser o objetivo prioritário para todas as organizações. Mede aspectos de produto ou serviço final em termos de alcance de metas. Significa realizar as coisas certas pontualmente e com os requisitos de qualidade especificados. A eficácia está na saída do processo de sua medida. A sua medida é igual ao output obtido. Grau em que se alcança os objetivos e metas em um determinado período de tempo, sem levar as contas dos custos no que diz respeito à eficácia e relação entre resultados e objetivos. Não adianta muito produzir resultados de maneira eficiente se não forem resultados corretos. A diferença entre eficiência e eficácia pode ser ilustrada pela história das duas principais empresas automobilísticas, Ford e General Motors. Embora Henry Ford fosse um mestre de eficiência, foi a GM, que é o General Motors, que se transformou na maior e mais bem-sucedida empresa do ramo. Esse desempenho é o resultado de sua orientação para o mercado e não apenas para o processo produtivo. Enquanto Ford tinha uma estratégia de produção eficiente, o mesmo carro, produzindo eficientemente o mesmo carro, a GM orientou-se para fazer o carro para cada tipo de cliente, ou seja, um carro efetivo, que os carinhas queriam. Então, portanto, a eficácia significa um grau de coincidência dos resultados em relação aos objetivos, a capacidade de um sistema, processo, produto ou serviço de resolver um problema, fazer as coisas certas e sobrevivência. Para avaliar o grau de eficácia de um sistema é necessário saber quais os objetivos e quais os resultados de fato são alcançados. Vale ressaltar também que é possível ser eficaz sem ser eficiente, e ser eficiente sem ser eficaz. Ou ainda é possível também nem ser eficaz e nem ser eficiente, ou sem ambos. Segundo Deft,
Às vezes a eficiência conduz à eficácia. Em outras organizações, eficiência e eficácia não são relacionadas. Uma organização pode ser altamente eficiente e não conseguir seus objetivos porque fornece um serviço para o qual não existe uma demanda, por exemplo. Ou seja, eles fizeram uma coisa, mas não tem demanda, então eles não iam ser comprados, ou seja, é completamente inútil. Daí, por exemplo, de maneira análoga, uma organização pode alcançar suas metas de lucros, mas ser ineficiente, tendo muitos desperdícios consideracionais de designação da forma de trabalho. Ou seja, ela consegue fazer as coisas, mas por causa dos seus problemas, ela não conseguir o máximo que ela poderia ter. Isso pode ser encontrado na teoria de projetos e organizações. Jorgen Bloss, blog post, eficiência e eficácia. Próximo, finalmente, a economicidade. Economicidade. É o princípio orçamentário, né? A última dimensão é a dimensão de economicidade. Ela mede a redução de custos de que se compromete a qualidade do produto obtido. Na verdade, esse aqui não cai muito em conteúdo de administração, mas estava lá no edital, né? Então, por exemplo, compre 100 computadores ao custo de R$200 mil. Se uma segunda aquisição gosta 2/3 desse valor, aí adquire os mesmos computadores, ou seja, os mesmos modelos e mesma capacidade, eu fui econômico. Se ao contrário compro-os pelo dobro do preço, certamente que a nova operação foi antieconômica. Ou seja, o quesito de economicidade se dá na dimensão de custo-benefício, mas em relação aos custos da adquisição. A economicidade está alinhada com o conceito de obtenção e uso de recursos com o menor ônus possível dentro dos requisitos de quantidade exigentes pelo input, tendo adequadamente os recursos financeiros e físicos. Obviamente, isso aqui é o novo treco de licitação, basicamente, em que os carinhas ficam colocando os vários trequinhos de licitação, quer dizer, como é o nome? Requisitos? Critérios? Isso, critérios para ou comprar a coisa mais barata ou comprar a coisa com menor desconto, né? Isso cria economicidade, certo? Princípio orçamentário, muito bom. Se você economiza dinheiro, você tem mais dinheiro para gastar em coisas públicas, né? Melhorar o mundo. Efetividade. Castro, sei lá quem é esse cara, afirma que a literatura especializada incorporou um outro conceito mais complexo de eficiência e eficácia. Trata-se da efetividade, que, segundo o autor, o Castro, é especialmente válida para a administração pública. Efetividade é o impacto real para os objetivos cumpridos, causam no ambiente e quando há um impacto no todo, uma mudança na realidade. Há atores que atendem com a junção de eficácia e eficiência, e a satisfação do sucesso na prática do que é feito e quando a qualidade é percebida pelo cidadão. É um conceito mais abrangente. Eficiência indica se o objetivo foi alcançado, ou seja, uma relação de custo-benefício, enquanto a efetividade apresenta se aquele objetivo acarretou melhorias para a população visada. Qualidade do resultado. A efetividade na área pública avalia em que medidas os resultados de uma ação trazem benefício à população, ou seja, ela é mais abrangente que eficácia. Na medida que indica se o objetivo foi atingido enquanto a atividade mostra se aquele objetivo trouxe melhorias para a população visada, possui uma preocupação central de averiguar a real necessidade oportuna e oportunidade de determinadas ações estatais, deixando claro que setores são beneficiados em detrimento de que outros atores sociais. Essa averiguação de necessidade e oportunidade deve ser a mais democrática, transparente e responsável possível, buscando sintonizar e sensibilizar a população para a implementação das políticas públicas. Investigue esses termos relacionados à eficiência, eficácia e efetividade. Primeiro, ênfase nos meios, fazer corretamente, utilizar produtivamente os recursos, custo-benefício, mínimo de perdas e desperdícios, ênfase dos resultados, fazer o que deve ser feito, capacidade de atingir objetivos, cumprir metas, realizar o que foi proposto, ênfase no impacto, medir o desempenho e efeito das metas atingidas e objetivos alcançados, transformar a situação existente, mudança de desenvolvimento e esses são os trequinhos que você pode se conectar com eficiência, eficácia e efetividade, né? ênfase, cumprir, fazer. Transformar. Próximo ponto. Agora é um equilíbrio entre todos esses pontos que você pode focar. Um equilíbrio. É preciso que ocorra um equilíbrio nas ações públicas, sendo das formas específicas nas relações das despesas e receita, para que não ocorra mais aplicação de uma determinada área, fazendo com que outro fique prejudicada. Na gestão orçamentária, temos o princípio do equilíbrio, que estabelece que o montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro não poderá ser superior ao total de despesas estimadas para o mesmo período. Havendo estimativa de receitas com base no excesso de arrecadação e na observação de tendências no exercício, pode ocorrer a solicitação do crédito adicional. Nesse caso, para fins de atualização da previsão, devem ser considerados apenas os valores utilizados para a abertura de crédito adicional. Exemplo concreto, podemos mencionar a construção de um hospital público em 2 distritos diferentes de um mesmo município. Consideramos que o gestor público municipal, o prefeito, é auxiliado por 2 gestores públicos distritais, um para cada distrito que vai construir o hospital, cada um deles atuando num distrito diferente. Um princípio considerados para os custos de insumos são os mesmos. Ou seja, eles ganharam o mesmo dinheiro para serem usados nos 2 distritos. O produto seria um hospital. Daí, no distrito A, o gestor, construiu o hospital gastando R$300 mil do valor que ele recebeu. E no distrito B, onde o gestor conseguiu obter alguns descontos com fornecedores de insumos, ele gastou R$280 mil, ou seja, ele economizou R$20 mil. Dessa forma, tem que ser o gestor público foi mais eficiente que o gestor público no distrito A, tendo em vista que o hospital do distrito B teve um custo de construção inferior ao do seu congênere. Neste caso específico, a mensuração de eficiência se diz respeito à minimização de custo. Tendo em vista esse exemplo, se refere à obtenção de um mesmo produto, qual seja a construção de uma unidade hospital pública. Ou seja, basicamente, tudo depende do ponto de vista que você vai ver. Se ele vai ver no treco de valor,
o outro foi eficiente, mas se for ver em algum outro tipo de padrão, ele pode ser diferente. Daí, tomando base no mesmo exemplo, supondo que no plano plurianual e no orçamento anual do mencionado município foram previstas as condições de 2 hospitais, e em cada distrito pode ser considerado que o gestor público municipal, o prefeito, foi eficaz na medida em que os hospitais foram efetivamente construídos, ou seja, o que foi planejado foi executado. Fizeram o que queriam, então conseguiu. Foi isso, foi a efetividade. Agora vamos ver a economicidade. A variável a ser considerada é unicamente o custo. Assim, sendo como o custo da produção do hospital do Distrito B foi menor do que o hospital no Distrito A, o gestor público do Distrito B foi mais econômico do que o seu congênero no Distrito A. Daí, tipo, todas aqui, até agora, foram só o Distrito B que venceu todas. Mas, agora, para analisar a questão de efetividade, é um pouco diferente. Pode ser que o A que seja melhor. Assim, vamos ver. Para analisar a questão de efetividade que mede o impacto real da gestão pública na população da sociedade, suponhamos que o índice de mortalidade infantil no Distrito A tenha sido reduzido em 10%, o que parece a redução de mortalidade infantil no Distrito B tenha sido 15%. Desta forma, temos que o gestor público do Distrito B foi mais efetivo que o gestor público do Distrito A. Até a efetividade, eu achei que ia descolocar um que o outro, que o A ia ser mais efetivo, mas não. O B foi melhor em tudo, né? Sinistro esse gestor B. Bom, questões, para terminar, né? Levando em consideração o uso de controles de indicadores de produtividade de um programa de educação, percentual de crianças matriculadas e avaliação de qualidade por meio de exames nacionais, são simplesmente exemplos de, ou seja, levando em consideração que indicadores produtivos, produtividade é o que? Eficácia, eficiência, efetividade ou eficácia? Eu diria que era eficiência, né? Produtividade, quanto maior produzir, certo, eficiência. Depois tem o percentual de crianças matriculadas e a avaliação de qualidade por meio de exames nacionais. Respectivos exemplos são de eficiência, que são a produtividade, e a eficácia, que é se deu certo a coisa, né? Pelo menos eu acho. Provavelmente é errado. Próxima questão. Em administração realizar o melhor... Deixa eu só colocar aqui escolher o que tem eficiência e eficácia. Eficácia aqui, ó, B. Próximo. Em administração, utilizar da melhor forma todos os recursos disponíveis denomina-se eficácia, eficiência, desempenho ou gerenciamento. Obviamente não é gerenciamento, desempenho, eficácia ou eficiência. Melhor forma todos os recursos disponíveis denomina-se eficiência. Se você usa bem os recursos, você foi eficiente. Eficácia é conseguir fazer o que você quer, mesmo que não seja eficiente. Bom, julgue o próximo item. Não raro as pessoas confundem os termos de eficácia, eficiência, eficácia e efetividade. A eficácia consiste em fazer a coisa certa, necessariamente de maneira certa, assim não está relacionada a um grau de atingimento do objetivo. Se desejamos fazer algo, ser aprovados em concurso público, por exemplo, e logramos êxito nesse projeto, somos eficazes. Ou seja, conseguimos fazer, mesmo que não tenhamos simples eficientes. Dessa forma, evidencia o cumprimento da missão chegar ao resultado desejado. E não entendi, só por causa do português, não entendi o que ele quer perguntando aqui. Vamos dizer que está certo por enquanto. Em relação aos termos eficiência e eficácia, assinale a alternativa como incorreta. A eficiência é um conceito limitado, não tem nem ideia do que ele quer dizer com conceito limitado. Eficácia diz respeito aos trabalhos internos de uma organização, não sei, acho que pode ser isso, ambiguamente pode ser dizer certo. Uma organização não pode ser eficiente se não for eficaz. E mentira, pode ser eficiente mesmo não sendo eficaz. E a abordagem das metas para a eficácia organizacional identifica as metas de uma organização. A abordagem de metas para a eficácia organizacional identifica as metas de uma organização? Não entendi. E a eficácia é um conceito abrangente. E de novo, não entendo o que ele quer dizer com abrangente limitado. Que droga. Bom, e última questão. A capacidade de coordenar constantemente esforços e energia, tendo em vista o alcance dos resultados globais positivos ao longo do tempo, a manutenção da empresa no ambiente está relacionada a seguintes conceitos de planejamento. Não entendi. A capacidade de coordenar constantemente esforços de energia. Esforço com energia. A efetividade? Tendo em vista a alcance dos resultados globais positivos ao longo do tempo e a manutenção da empresa no ambiente. Resultados com esforços. Essa é a efetividade, né? Essa relaciona a seguinte conceito: planejamento. Efetividade? E deu certo, efetividade. Tá, e agora deixa eu escrever o gabarito aqui. E, B, certo? C e B. Daí a gente acertou isso aqui. Esse aqui, o 4 era o C. Uma organização pode ser eficiente se não for eficaz. A gente meio que acertou isso aqui. A gente só ficou comentando, a maioria das questões da 4 a gente só comentou se estava que a gente não entendia. O 4 tá certo, né? Evidência, cumprimento da missão, chegar ao resultado desejado. Daí o 2 é B. Era o quê? Era eficiência. Acertamos. E o último, que era o que a gente errou, né? Eficácia e efetividade, né? A verdade é que eu não entendi o que ele quer dizer com esses termos aqui. Tchauzinho!